E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Olá, ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Estamos aqui mais uma vez para estudar o livro Nosso Lar. Que Deus possa nos abençoar a todos vós que nos ouvem. Olá, ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Muita satisfação que estamos aqui novamente, muita alegria, a fim de conversarmos mais um pouco sobre essa obra, né, maravilhosa que nos explica e nos demonstra a vida no mundo espiritual, como ela é. E lembrando sempre, livro Nosso Lar, psicografado por Francisco Cândido Xavier, editado pelo Espírito André Luiz. E no último programa, no último episódio, nossa última conversa, André Luiz, ele foi resgatado. Ele foi resgatado, a Operação Resgate de André Luiz, né? Pela oração sincera que ele fez, pelo reconhecimento dos seus erros, ele conseguiu visualizar a presença do Clarencio, que vai ser seu anjo tutelar no início, né, daqui da obra. Ele conseguiu visualizar, isso é bom sempre a gente frisar, porque o Clarencio estava lá. Como está perto de nós o nosso guia espiritual, nossos companheiros, muitas vezes. Há uma diferença, tá, gente, entre guia espiritual e anjo da guarda, né? Isso está muito bem explicado no livro Entre a Terra e o Céu. Quem quiser lá dar uma olhadinha, não lembro o capítulo, mas isso aí é o assunto para outra conversa. Mas como acontece conosco, no nosso dia a dia, o nosso guia espiritual está aqui, do nosso lado. Pelo amor de Deus, com o guia já está ruim, imagina desguiado, né? Ninguém está desguiado nesse mundo. Então, ele está aqui, está nos ajudando, tentando nos ajudar. Por isso, em nossas orações, em nossas preces, que a gente sempre coloca aquela vontade de sintonizar com ele. Porque é uma questão só de sintonia, de áudio, de áudio. Você liga no 1400 AM, você está na Rádio Rio de Janeiro. Se botar no 1300, já não está na Rádio Rio de Janeiro. 1380 não está, tem que ser o 1400. Não é? Tem que ser ali direcionado. É a mesma coisa. As ondas Hertz, as ondas de rádio, elas funcionam como a nossa oração. Nesse livro que eu citei, Entre a Terra e o Céu, isso, tem um caso de uma prece refratária, muito interessante, eu não vou explicar aqui, mas quem quiser dar uma olhadinha lá. Livro Entre a Terra e o Céu, também ditado capítulo 1, é o começo do livro. É a prece que a menina faz para a mãe que desencarnou. Só que a mãe está numa situação muito ruim, que ela acha que não sintoniza, mas a prece não se perdeu, porque foi sincera. A prece vai bater lá nos espíritos guias e começa a história toda do livro. Muito legal. Livro da Terra e o Céu. E o mais legal dessa história, e que a gente não pode se esquecer, é fantástico, né? O doutor André Luiz é realmente um espírito muito sábio. O mais importante que ele nos mostra, a prece foi feita num dia, mas o livro só termina 2 anos depois do dia que foi feita a prece, para nos mostrar que muitas das vezes a nossa resposta vai vir, mas ela vai levar um tempo que é necessário para que as coisas caminhem de acordo com a vontade de Deus. Então, do jeito de Deus, né? Do jeito de Deus. A prece foi feita num dia, mas a resposta só veio 2 anos depois. Marco Antônio estava falando desse amparo. Antes da gente iniciar, né, Marco, o capítulo 3, eu ia comentar no outro programa sobre a questão desse amparo permanente também, lembrando o livro do Divaldo Pereira Franco, Além da Morte. O livro Além da Morte, para quem não leu, é um livro psicografado por uma trabalhadora da Mansão do Caminho, o trabalho que Divaldo tem na Bahia, Dona Otília Gonçalves. A Dona Otília Gonçalves, ela era uma trabalhadora
da primeira, vamos dizer assim, do time da frente, da primeira linha. Ela passou fome com as crianças na Mansão do Caminho, ali junto de Divaldo o tempo todo. Que a Mansão do Caminho, rapidinho, que a Mansão do Caminho não era o que é hoje, né? Era Sim, maravilha, tinha necessidade de tudo. E ela, uma trabalhadora fiel à casa. Só que ela desencarna por problemas cardíacos e por inconformação própria, preocupada com a filha que ficava no corpo, com o trabalho da Mansão do Caminho, ela não orou na hora da desencarnação, na hora da morte. E no livro ela relata isso, ela, né, faz lá a confissão de meia-culpa e diz e mostra que o espírito Liebe, é o espírito que a protegia, né, que ela coloca no livro, estava do lado dela desde o momento do ataque cardíaco, mas a irmã Liebe, como ela trata esse espírito, a irmã Liebe fala para ela: minha filha, eu estava do seu lado desde o dia que você teve o ataque cardíaco, mas você não orou, você não parou, você só reclamou. E ela só consegue ver a irmã Liebe ajudando-a depois de, acho que 14 dias, se eu não me falha a memória, 14 dias que ela ficou ali presa no caixão. Ela ficava presa ao corpo. Por quê? 14 dias. 14 dias, né? 14 dias. Ela, acho que é isso mesmo. Porque ela não se permitiu esse recurso que toda alma tem, que é a oração, que é a conexão com Deus. E aí ela relata para todos nós esses momentos angustiantes que ela passou, mas por culpa dela, porque a irmã Liebe estava perto dela o tempo todo, como no caso de Dr. André Luiz. O irmão Clarencio, como ele mesmo se autodenomina, estava o tempo todo ali do lado, não é? Há quantos anos? Porque Dr. André Luiz relata que ficou 8 anos nessas zonas inferiores vagando, e com certeza sob a supervisão de Clarencio, mas ele não se abria à oração, ele não se abriu ao amor de Deus. Só a oração sincera é que pode fazer com que a gente perceba esse amparo que nunca nos faltou. Olha, voltando, no programa anterior eu tinha citado um livro, aproveitando que a Tereza está falando, o livro Espírito e Vida, ditado por o Espírito Joana de Anjos na psicografia de Divaldo Pereira Franco. E nesse livro tem um capítulo chamado Orar Sem Cessar, né? E aí ela diz assim, que realmente o louvor a Deus o louvor a Deus e a exaltação do seu nome e da sua obra é a submissão à sua lei, de sabedoria e justiça e apelo. Então, essa submissão à lei é que a Tereza colocou para nós, para mim, para nós, né? Vai ser muito difícil realmente, porque é aquilo que nós já estamos acostumados, o apego. Senhor, se tu não vais comigo daqui, jamais te verei em nenhum céu. Te né? encontrarei em nenhum céu, né? Mileco. Diz o Mileco na música, né? Muito bonita. E então, como é que Jesus vai comigo se eu não me submeto à lei dele? Né? Ele é o rei, vamos dizer assim, né? Ele é o rei, nosso rei. E se eu não submeter à lei dele, como é que eu vou com ele? Então, a submissão à lei de Deus, que é de Jesus, é a mesma, é isso, é a vontade dele soberana. Mas é complicado para nós ainda, por isso que é a nossa luta diária, né? Como Kardec coloca, né? Reconhece o verdadeiro espírita como verdadeiro cristão no seu esforço de se melhorar a cada dia, melhor hoje do que foi ontem. Não é? Então, continuando então, no capítulo anterior nós vimos isso, André Luiz foi resgatado com a presteza possível, e nós vamos iniciar agora o capítulo 3. Isso, a oração. A oração coletiva. Antes de você iniciar, Marco, você trouxe o Evangelho, você pode me emprestar? Porque no Evangelho segundo o Espiritismo... Tá meio despedaçado. O Kardec, né, vai nos falar sobre a importância
da oração feita em conjunto. Por isso que a oração coletiva, antes da gente começar a leitura, eu quis ler com vocês o que está escrito no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, item 15. Ele fala assim: está no pensamento o poder da prece. E mais adiante ele fala: a prece em comum tem ação mais poderosa quando todos os que oram se associam de coração a um mesmo pensamento e colimam o mesmo objetivo, porquanto é como se muitos chamassem juntos e em uníssono. E ele vai continuar dizendo que aí não importa o número de pessoas, não é botar 100 pessoas para rezar junto, mas colocar mais de uma pessoa junto, mas com o mesmo pensamento, porque o pensamento é que importa. Tem que estar todos pensando no mesmo diapasão, na mesma sintonia. E também no capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 4 e 5, novamente Kardec vai falar da importância da oração em conjunto. Olha, no item 4 está assim: onde quer que se encontrem 2 ou 3 pessoas reunidas em meu nome, eu com elas estarei. Mateus capítulo 18, versículo 20. Prefácio: estarem reunidas em nome de Jesus 2, 3 ou mais pessoas não quer dizer que basta se achem materialmente juntas. É preciso que o sejam espiritualmente. O Espiritismo nos faz compreender como podem os espíritos achar-se entre nós, e eles comparecem com seu corpo fluídico ou espiritual para nos ajudar nessa hora da oração em conjunto. Então, o André Luiz vai retratar para a gente agora nesse capítulo a oração que é feita na cidade colônia de Nosso Lar, que Kardec já coloca da importância dela no Evangelho segundo o Espiritismo. Ok, então, começando então o capítulo 3. Isso. A oração coletiva. Embora transportado à maneira de ferido comum, lobriguei o quadro confortante que se desdobrava à minha vista. Nós aí já vamos começar a ver o André Luiz observador. Inquieto sempre, pesquisador, porque ele o era, né, encarnado. E a morte, como a gente já colocou, não nos muda em nada, apenas nos torna invisível. Para aquele que não tem mediunidade para ver os espíritos, mas não nos torna invisível, então não muda em nada. O Marco Antônio vai continuar a mesma coisa, né? Basta ele querer mudar. Então ele está aqui, tanto que ele fala: estou ferido, mas eu estou observando. Clarencio, que se apoiava num cajado de substância luminosa, deteve-se à frente de grande porta encravada em altos muros, cobertos de trepadeiras floridas e graciosas. Tateando um ponto da muralha, fez-se longa abertura, através da qual penetramos silenciosos. Vamos dar uma parada aqui para a gente raciocinar. Em programas anteriores, nós já havíamos colocado como exemplo, uma leitura para gente, como acrescentar informação aqui do livro, o livro dos médiuns do Laboratório do Mundo Invisível, em que Kardec coloca no seu item 129 que os objetos que o espírito forma têm existência temporária, subordinada à sua vontade ou a uma necessidade que experimenta. Então, existem objetos no plano espiritual, formado com a vontade, que é o pensamento, né? Aí ele fala no final que há formação, porém não criação. Atento que do nada o espírito nada pode tirar, porque é o fluido cósmico universal. E também na ação dos espíritos, criações fluídicas, que está no livro A Gênese, e diz assim:
que desse modo os mais secretos movimentos da alma repercutem no envoltório fluídico. Isso aí nós já lemos antes, que é a situação da André Luiz. Então, principalmente no Livro dos Médiuns do Laboratório do Mundo Invisível, a gente pode observar isso. E nós vimos, né? Nós pesquisamos e vimos que na Revista Espírita, eu vou dizer daqui a pouco por que a gente está falando isso. Na Revista Espírita de maio, do mês de maio de 1867, né? Kardec coloca na Revista Espírita uma dissertação de um espírito intitulada A Vida Espiritual. Eu não vou ler, que é muito grande, mas só para resumir, o espírito, que foi um ele era o cofundador de Kardec da Sociedade de Estudos Espíritas de Paris, frequentava o senhor Leclerc. Ele fala assim, que aqui tudo respira calma, sabedoria, felicidade. Ele está falando do plano espiritual. Tudo é harmonia. Não mais quimeras, falsas alegrias, temores pueris. Ele começa a dizer dos sentimentos, né? Aí ele continua assim. Não só me é permitido comparar, sintetizar e avaliar minhas ações, meus pensamentos, minhas reflexões, né? Julgá-las pelo critério do bom senso. Então ele fala, aí ele continua. Estou feliz por vir saudar-vos e encorajados por dizer, né? Permiti-vos, nesses tempos de incredulidade, que respireis a plenos pulmões o ar da vida espiritual, que sopra em vigor através das massas compactas. Crede em vosso antigo associado, crede em vosso amigo íntimo. Crede nas verdades ensinadas, elas são tão seguras quanto lógicas, né? Toco, aí que vem, olha, toco, vejo, existo, possuo. Ora, quem toca, toca em alguma coisa. Vejo, existo. Então ele está dizendo aqui do plano espiritual, da matéria que existe no plano espiritual. Por que nós estamos falando isso? Porque agora nós vamos iniciar, esse capítulo inicia com o que nós vamos ver corriqueiramente daqui a pouco. Ele já fala em muralha, ele já fala numa porta encravada e altos muros. E é o plano espiritual, sim. É matéria, sim, não como matéria como nós entendemos, mas é matéria. Porque se nós formos colocar um microscópio na mesa na cadeira que vocês estão sentados agora, vocês não vão ver mais a cadeira, vocês vão ver outra coisa. Então, buracos e buracos. Dependendo do microscópio. Dependendo da potência do microscópio, vocês vão ver outras coisas. Na nossa pele vai acabar tudo. Porque pode ser, mas isso aí, porque quando o Nosso Lar foi lançado, foi uma dúvida muito grande no movimento espírita. Foi preciso um trabalho muito grande da espiritualidade para esse livro ser lançado, a Federação lançar, e graças a Deus, e ser aceito depois. Porque nós estamos habituados há muitos séculos de céu e inferno. De céu e inferno, daquela idealização que a gente vem trazendo, né? Então, essa realidade do mundo espiritual é novidade. O Chico, como outras coisas aconteceram, sofreu muito com isso. Então, por isso que nós estamos relatando antes, porque não basta só ler e tal, mas a gente tem que analisar, né? Como eu já disse antes. Então, essa é a realidade do plano espiritual, das situações. Eu tenho amigos que gostam de estudar a obra básica e tudo, mas quando chega aqui no trabalho do livro do Nosso Lar, ele começa a duvidar do que tem aqui. Tudo bem, não tem problema nenhum, a pessoa tem o direito de duvidar, como que é? Vai desencarnar, vai ver, mas é só para a gente relatar que na obra básica a gente tem isso também, né? Leiam e estudem o capítulo do Livro dos Médiuns do Laboratório do Mundo Invisível, né? Vamos ver coisa interessante. É porque às vezes é mais fácil você pensar que o que você vai encontrar na vida espiritual é harpa e uva para comer. Quem não gostar de uva, a maioria enrolado, de né? nós, infelizmente, ainda é do nosso padrão evolutivo, a gente não gosta de trabalhar. A gente ainda servir, então, isso está fora do nosso dicionário. Então, é muito mais cômodo você achar que vai morrer e vai ficar escutando os anjos tocando harpa e comendo uva, né?
Quem for para o céu, porque também tem o outro lado. Mas também ninguém fica pensando, né, Marco, que vai para o inferno, porque ninguém é mal. Se a gente perguntar assim, qual foi a última coisa errada que você fez? E a gente vai falar, nem lembro. Mas acabou de fazer. E se fez foi por culpa de alguém, né? E se fez é por culpa de alguém. Então, é muito mais cômodo esse pensamento de não acreditar no trabalho, porque a gente resolveu esquecer das palavras de Jesus, que no Evangelho diz: Deus trabalha sempre e eu também. E a gente que é preguiçoso quer ficar na boa vida, mas não vai dar não. Então, a gente frisou isso porque nós estamos habituados durante muitos séculos à idealização do céu e inferno, como a Teresa colocou, em termos sem correspondência com as expressões humanas. Então, é o hábito nosso, que são séculos e séculos focando isso. Então, para uma realidade dessa, né, realmente, só um comportamento ilibado como o do Chico, né, poderia realmente ser um instrumento para trazer essas informações para nós e a gente dar credibilidade no início. Não é? Porque Allan Kardec, só observando mais um pouco, Allan Kardec, na pergunta de número 234, Livro dos Espíritos, em que vai falar sobre mundos transitórios, né? Os espíritos disseram a ele que no mundo espiritual muitos espíritos vivem em espécies de acampamentos, tá lá, 2, 3, 4, de campos para repousar de uma longa erraticidade, estando sempre um pouco penoso. Que acampamento é esse? E tá lá, é porque não se podia colocar ainda a verdade. Isso. Olha, um exemplo disso, que às vezes não se pode colocar a verdade a todo mundo porque não está no nível de entendimento ainda, às vezes falta pouco. O livro Memória de Suicida, que nós falamos no programa anterior, a Dona Ivone do Amaral Pereira, é uma obra sem adjetivos, muito boa, que possam qualificá-la, é excelente. Ela levou, parece que 30 anos a psicografia guardada para ela poder publicar. Acho que foi 25. 25 por aí. Muito tempo, porque o livro estava pronto, foi engavetado, porque os espíritos explicam que estavam esperando primeiro vir o Nosso Lar, a obra da André Luiz se iniciar, para as pessoas lerem, nos acostumarmos com a vida do plano espiritual, e aí sim vem a realidade do Memória do Suicida. Quem está pensando em suicidar ou tem alguém, leia, que desiste. Porque não adianta, a morte não existe. A vida continua sempre. E a maior prova de que a vida continua é a ressurreição de Jesus, é o aparecimento dele, depois de 3 dias preso na cruz e morto, crucificado, apareceu para provar que a morte não existe. A morte é apenas, como diz André Luiz, um jogo de ilusões, não é? Jogo escuro das ilusões. E jogo escuro das ilusões. E é apenas uma mudança vibratória de nós mesmos. Nós apenas vamos ficar invisíveis. A gente praticamente não conseguiu nem começar o capítulo, mas... Teresa fala muito. Dizem que eu tenho epilepsia falante, mas eu acho que isso é problema de família. Um abraço a todos, até o próximo programa, fiquem com Deus, Deus abençoe as vossas vidas, seus amores, a todos. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação, Teresa Cristina e Marco Antônio.